Prezados alunos, vamos apresentar mais uma aula, um bom conteúdo da unidade 5, a globalização produtiva e comércio internacional. Tá? Estamos vendo a formação de cadeias globais de produção e de valor. Tá? Bom, um ponto importante, tá? Dado que a gente já viu que a formação de cadeias regionais e globais de produção deu uma nova dinâmica, uma nova diversificação no comércio internacional, tá? Com um grande aumento das importações e das exportações, tá? Então, superando uma visão tradicional que ainda existe, tá? De comercialização, de exportação de produtos finais, tá? Agregando agora, tá? O comércio internacional, tá? Que está integrado a cadeias de produção. Então, portanto, com importação de produtos para sua transformação, tá? em peças, em módulos e exportação para outros países. Tá? Então, não apenas comércio de produtos finais, mas também comércios, tá? De partes, insumos, componentes, módulos para transformação, tá? Para o produto final. Tá? Então, vários países fazem parte de uma cadeia de produção, de uma relação insumo-produto, tá? E, portanto, afetando as importações dessas economias nacionais e as exportações. Tá? A grande questão é, tá? Será que vale a pena participar da economia nacional, se integrar, tá? A essas cadeias regionais e globais de valor que, tá, normalmente são governadas, lideradas, organizadas por empresas multinacionais, tá? Dado que a gente viu na aula passada, essas empresas multinacionais mudaram as suas estratégias de investimento nos países hospedeiros, tá? Fazendo maiores relações comerciais entre a matriz e as suas filiais. Tá? Então, uma grande questão na análise das cadeias globais de valor é como está também a distribuição, tá? Não apenas da produção, tá, ao longo da cadeia, mas da apropriação, tá, da geração e apropriação de valor dentro da cadeia de produção. Tá? Bom, então, uma grande questão que a gente tem é sobre essa distribuição, tá, de valor. Tá? E se a governança das cadeias de produção, tá, afeta a distribuição de valor. Tá? O que normalmente é feito, tá, é se trabalhar com uma cadeia de produção, tá, que tem, primeiro, a geração de tecnologia, de design, de organização da logística de produção. Isso é uma cadeia, tá? Isso é um elo da cadeia de produção. Depois, a produção dos insumos básicos da matéria-prima. Depois, um outro elo, tá? A formação de componentes mais complexos que agregam várias peças, transformam uma matéria-prima, tá? E mais um elo,
tá? A logística final, o marketing de apresentação do produto, a comercialização. Tá? E, então há uma discussão, tá? Quais são os elos, tá? Dentro dessa tipologia, tá? Que é abstrata, depende também de cada caso, tá? Mas essa tipologia, tá? Quais são as principais hipóteses de geração e apropriação de valor. Tá? Então, essa hipótese de compartilhamento da produção, tá? Normalmente está também acompanhado com uma hipótese da competição, tá? Nos mercados entre vários elos. Tá? E o que se tem? O primeiro elo, o elo de organização da produção com tecnologia, com design, com logística, tá? É um elo intensivo em conhecimento, tá? Em inovação. Tá? Então, normalmente, a competição nesse setor é por inovações, por um conhecimento, tá? Não codificado, tá? No ciclo do produto, aquela primeira fase. Então, normalmente é um monopólio temporário. Completamente diferente, tá? Se tem na situação, tá? De produção de matéria-prima e de insumos básicos, que normalmente são commodities, tá? Como a gente viu no caso do cacau. A cadeia de produção do cacau, do chocolate. O chocolate tem uma grande variação. Tá? O cacau tem poucas variações. Eu acho que tem apenas 2 variações, uma mais nobre do que a outra. Tá? E tem aí vários países, tá? Produzindo e exportando cacau. Tá? Então a gente tem um mercado que a competição é via preço. Tá? E um outro elo mais sofisticado de transformação industrial, de montagem, produção e serviços mais intensivos em capital do que mão de obra e produtos, recursos naturais, tá? Teria aí uma situação, vamos fazer hipótese de oligopólio. Tá? E, por fim, a apresentação ao mercado, às vezes, depende muito de marketing, de comercialização, de se chegar, de diferenciação de produto. Tá? Também é um elo muito intensivo de conhecimento e inovação, também podemos considerar de monopólio temporário. Tá? Os trabalhos, as hipóteses sobre cadeias globais de produção e valor, tá? São formadas a partir, tá? De trabalhos empíricos. Tá? Ou seja, a gente tem mais identificação de um novo fenômeno no comércio internacional, que é a formação de cadeias de produção, vários estudos que vão procurar entender, tá? A formação dessas cadeias de produção, a divisão, tá? Entre empresas dessas cadeias de produção, e identificação de como é a geração e distribuição de valor. A partir desses trabalhos empíricos é que se vai se formando algumas hipóteses teóricas. Tá? E um trabalho empírico de grande relevância, tá? Foi esse trabalho do Mudambi, tá? Sobre produtos eletrônicos de produção de iPhone. Tá? E o que ele identificou? Tá? Que a geração de valor estaria no início, tá? Na tecnologia, no design, tá?
tá? E na logística de produção, tá? E a manufatura, quer dizer, a produção dos componentes, tá? Geraria um valor menor, como a gente pode ver no eixo vertical, tá? E posteriormente a apresentação do produto, ter uma marca, ter serviços pós vendas, tá? Ter garantia de qualidade também gera um grande valor. Isso fez com que, não, essa análise, tá, desse autor, tá, que ele fizesse essa divisão, tá, da cadeia global de valor, tá, de produção em várias empresas, identificando quem, tá, que ele estaria se apropriando do valor que está sendo gerado ao longo dessa cadeia de produção. A partir daí, também verificando que outras cadeias globais de produção, como a do chocolate, por exemplo, tá, de suco de frutas, tá, se propôs a hipótese da chamada curva sorriso, tá, em que, tá, os elos de pesquisa, design, logística, organização da produção estão gerando mais valor, tá? O pré-produção está gerando mais valor do que a produção propriamente dita, que estaria no nível baixo de geração de valor, tá? E depois toda a logística de apresentação, tá, para o mercado, de diferenciação de produtos, estaria também gerando mais valor, se apropriando mais valor daquela mercadoria. Tá? Bom, e também trabalhos empíricos, tá? Aí também, a partir do Mudambe e de outros trabalhos, tá? Se gerou a proposição de uma hipótese, tá, de que, tá, principalmente porque empresas multinacionais que são líderes, que governam essas cadeias de produção, seja como grandes produtores, seja como grandes apresentadoras para o mercado, tá? Então, na pré-produção e na pós-produção, tá, que gerariam mais valor, esses elos estariam em economias desenvolvidas. E a produção, tá, de insumos básicos, matéria-prima, componentes, módulos, estaria mais concentrado em economias em desenvolvimento. Quer dizer, é importante a gente ver os trabalhos empíricos, tá? Procuraram identificar essa distribuição de valor, geraram essa hipótese, e outros trabalhos empíricos testam também essa hipótese. Tá? Então, o que a gente tem, a produção em si, tá, tangível, que está gerando menos valor. Aqueles elos mais intensivos em conhecimento, em inovação, em design, em logística, em marketing, que estariam gerando mais valor. Mas um ponto também importante para aqueles que, principalmente as organizações internacionais, que acham que a integração numa cadeia global de produção e valor, é uma estratégia de desenvolvimento, coloca que, tá, há grandes possibilidades de movimento ao longo dessa cadeia global de produção. Tá?
A partir do momento que empresas de uma dada economia em desenvolvimento se integram, tá, a uma cadeia global de produção de automóvel, de bicicleta, de vestuário, tá, do chocolate, tá, como eu dei o exemplo, eles podem ter, tá, um aprendizado, tá, como esses os reports, tanto do Banco Mundial, que está na bibliografia de vocês, coloca o seguinte: olha, pode ter um import e um export learning. Tá? Ou seja, pode ter uma aprendizagem pela importação e pela exportação. Tá? Então, participar desses elos, ter um contrato de longo prazo, ter um contrato onde é transferido um certo conhecimento, uma certa tecnologia, especificação de como deve ser o produto, como deve ser o design, permite, tá, que haja tanto um aprendizado pelas economias em desenvolvimento e que elas possam fazer um catching up, ou seja, um upgrade, tá? Ou seja, então ter uma ascensão na curva de valor, tá? Ou mesmo pode ter esse conhecimento, tá, que está sendo passado para a produção, pode ser aprendido, tá, pelos produtores, e pode gerar mais conhecimento, mais aperfeiçoamento, e essas empresas que estão participando em algum elo podem ter uma movimentação, tá, um upgrade, tá, para elos mais nobres, que acumulam, apropriam mais valor dessa cadeia de produção. Então, há um grande incentivo de que participar dessa cadeia permite, tá, aprendizados, permite o catching up, o spillover, tá, que pode gerar ascensões, deslocamentos ao longo da curva sorriso. Tá? E aí o relatório do Banco Mundial vai fazer um esforço, tá, para explicar como essas cadeias, os elos da cadeia global de valor estão distribuídos, tá, entre as economias nacionais. E aí a gente tem um grande esforço desse report, esse relatório, tá, do Banco Mundial de 2020, de colocar, bom, quais são as economias nacionais aí no mapa mundi, tá, que estão onde tem as atividades mais intensivas em inovação, as atividades industriais e de serviço mais avançadas, mais intensivas em capital e em conhecimento, tá? As que têm, tá, produção, tá, mais intensiva em mão de obra. Chama atenção para vocês, o Brasil aí está colorido com um azul claro, que seria uma produção industrial de serviços menos sofisticados, tá? Que o Brasil aí está com problemas de integrar essas cadeias globais em elos mais sofisticados, que geram mais valor. Tá? Depois a gente vai ver uma comparação entre o Brasil e o México, como é que o México já tem uma participação nessas cadeias globais, com uma produção industrial bem mais sofisticada, tá, do que o Brasil, pelo menos nas exportações, apesar do parque industrial brasileiro ser maior. Então, esse é um grande esforço aí desse relatório do Banco Mundial, de ver a concentração dessas atividades que geram valor, tá, entre
as economias nacionais. Tá? Bom, e tem também, quer dizer, como que as economias nacionais estão se deslocando, tá? Nessa cadeia de produção e nessa cadeia de valor. Tá? Então, estou colocando, como a gente viu, a produção de commodities primárias que estaria gerando menos valor. Tá? Depois, os outros produtos industrializados, intensivos em mão de obra, tá? Gerando mais valor. Tá? Depois, os outros, dentro ainda da produção, tá? Produtos excessivos, intensivos em capital e conhecimento estariam gerando mais valor, mesmo dentro dos elos de produção, e os elos superior, que seriam aqueles intensivos em conhecimento e inovação. Tá? O que esse relatório do Banco Mundial mostrou que alguns países que estão se integrando a essas cadeias globais de produção, tá, estão conseguindo fazer um deslocamento, uma ascensão para elos mais sofisticados. Tá? Depois a gente vai ver o exemplo da Costa Rica, tá? Como a Costa Rica, diferente do que acontece em outros países da América Central, como a Nicarágua, El Salvador, Guatemala, a Costa Rica conseguiu, tá, se inserir num elo da cadeia de produção, tá, de produtos industrializados que têm, tá, alguma complexidade, que é intensivo em mão de obra, mas é também intensivo em capital, também intensivo em conhecimento. Tá? E, portanto, não ficou só como uma exportadora de bens primários, mas está exportando produtos industriais mais sofisticados. Tem trabalhos aí sobre a produção de equipamentos médicos, tá? na Guatemala, que mostra como um país pequeno, Costa Rica, como um país pequeno, como a Costa Rica, tá? É uma grande exportadora, tá? de instrumentos médicos e de produtos farmacêuticos. Tá? Como o México, tá? Na sua integração com os Estados Unidos, permitido pelo NAFTA, tá? Também conseguiu, tá, produzir e exportar, portanto, ganhando competitividade. Tá? Essa é uma grande diferença. A economia brasileira é uma economia diversificada, tá? Mas é uma economia, tá, que tem uma grande dificuldade de exportar produtos industriais mais sofisticados. Depois vamos comparar, então, o Brasil e o México. Vamos ver que o México tem um nível de exportação, um volume de exportação muito maior e produtos exportados mais sofisticados, que geram mais valor, tá? Mais receita de exportação. Tá? Então, é importante, tá? Não só participar dessas cadeias globais, mas também ter uma ascensão, tá, na geração de valor. Tá? Nesse relatório do Banco Mundial, o que eles colocam? Aquelas economias nacionais, tá, em vez de que conseguiram dar o salto, tá, para produzir produtos industriais, mesmo intensivos em mão de obra, deram um salto de produtores e exportadores de bens primários para fazer uma industrialização parcial, tá, mas se integrando, tá, no mercado mundial, tiveram, tá, um grande crescimento ao longo aí de 20 anos do seu PIB per capita. Tá?
Tá? Esses países que fizeram essa ascensão, tá? Para produtos industrializados, não sofisticados, mais intensivos em mão de obra. Dois exemplos, a Etiópia e Bangladesh, que entraram na produção de vestuário, tiveram um crescimento, tá, ao longo aí de 20 anos de 57% em média no seu PIB per capita. Tá? Algo maior do que aqueles que fizeram, tá, a ascensão para produtos mais sofisticados, industriais mais sofisticados, intensivos em capital e conhecimento, tá? E muito mais daqueles que fizeram a ascensão, tá, para a geração de produtos e serviços intensivos em inovação. Tá? Bom, agora eu quero mostrar para vocês, tá, a partir, tá, de dados, tá, que eu peguei do Observatório da Complexidade Econômica, ao que a gente vai estudar na próxima semana, ao que eu vou pedir para vocês fazerem trabalhos. Tá? O que eu fiz? Tá? Deixa eu ir para a internet. Tá? O que eu fiz? Tá? Peguei, tá, os dados disponíveis no Observatório da Complexidade Econômica, tá? E que tem, tá, tem informações tanto de países quanto de produtos, tá? E fui investigar se realmente a Costa Rica, tá, se tornou um grande produtor de instrumentos médicos. Tá? Bom, esse site, tá, disponibiliza dados sobre produtos desde 1995 até 2000. Tá? O que a gente tem, os grandes produtores de equipamentos médicos, é a Alemanha e Estados Unidos. Mas a gente tem o México, tá, como, tá, um exportador, tá, em 1995 de 390 milhões de dólares. A Costa Rica, tá, uma pequena participação, tá, na produção de instrumentos médicos. Tá? O Brasil, tá, deixa eu ver se tem dado, o Brasil, tá, com uma participação, tá, menor, tá, nas exportações de equipamentos médicos, menor do que a Costa Rica em, tá, 1995. Tá? Vamos dar um salto? Tá? Vamos dar um salto para, tá, 2018. Tá? O que a gente vê? Tá? O México e a Costa Rica como dois grandes exportadores. É um mercado, temos que ver, Costa Rica é um país pequeno, tá? Mas exportando, tá, 2 bilhões e 69 milhões de dólares. Tá? O Brasil pouco aparece, olha os dados sobre o Brasil. Exportação de 149 milhões, 0,13% das exportações de instrumentos médicos. O México, tá, com participação de 7,6%. A Costa Rica, 2%. Tá? Ou seja, tá, a Costa Rica, no caso, eu li a análise empírica, tá? Ela recebeu investimento de empresas multinacionais e se tornou um polo, tá, de equipamentos, tá, de instrumentos médicos. Tá? Bom, isso é um exemplo que a integração
em cadeias globais, tá, beneficiou o México e a Costa Rica. Tá? E o Brasil fica como ainda um grande importador. Tá? O Brasil como um grande importador. Tá? 1,4, tá, bilhões, tá, de instrumentos médicos. Tá? Bom, é a diferença da integração, tá? Ou muita integração, ou pouca integração, tá? em cadeias globais de valor, entre acordos regionais de livre comércio. Tá? Agora eu quero pegar a produção, a exportação de automóveis, tá, do Brasil e do México. Tá? Em termos de países, os dados são, tá, de 2000, tá, a 2018. Tá? Então eu peguei os dados, tá, de exportação do Brasil, tá, no ano 2000. Tá? Não, desculpa. Deixa eu pegar primeiro os dados sobre exportação de automóveis. Tá? Exportação de automóveis aí em 1995. Tá? O México, tá, já com sua integração com a economia dos Estados Unidos, tá, aparece aí com uma fatia de mercado de 3% do mercado mundial. O Brasil, tá, o Brasil aparece, tá, como exportador de automóveis, tá, com uma parcela menor do que 1% em 1995. Tá? Vamos ver a evolução das exportações de automóveis 25 anos depois. Tá? Aí, não 25 anos depois, 23 anos depois, em 2019. O que a gente tem? O México aumentando a sua fatia, aumentando as suas exportações de um produto, tá, mais sofisticado. Talvez o México não detenha toda a cadeia de produção, mas detém, tá, a produção de um produto mais sofisticado. Depois a gente vai ver um produto mais complexo. Tá? Depois a gente vai ver esse índice de complexidade. Tá? O Brasil, tá, aumentou as suas exportações de automóveis, mas continua com uma fatia menor do que 1%. Tá? Muito menor do que o México, tá? Do que a Coreia do Sul, tá? Do que a Turquia. Tá? Bom, e as importações, tá? O Brasil ainda é uma economia fechada, tá? Mas importa, tá? 4 bilhões. Então, a economia brasileira tem um déficit, tá, no comércio de automóveis. Tá? Se a gente comparar também, tá, as exportações, tá, do Brasil e do México, tá? E por que eu quero que vocês conheçam esse site da Organização da Complexidade Econômica, e quero que vocês façam o terceiro trabalho empírico, porque eles apresentam os dados na forma, tá, de retângulos e diferenciando na forma colorida. Tá? Então, o que a gente tem? Tá? Aqui a exportação, tá, no ano 2000 do Brasil. O Brasil como exportador de café,
exportador de soja, tá? Exportador de grão de soja, exportador de açúcar, de suco de fruta, de minério, de ferro. Tá? E os produtos, tá, mais complexos, mais sofisticados, estão na cor azul, tá? Ou azul escuro, ou azul claro. Tá? Bom, o Brasil, no ano 2000, com uma receita de exportação de 58 bilhões. O México, tá, com uma receita muito maior, tá? Por quê? Porque tem uma integração, tá, com a economia dos Estados Unidos, tá? E uma integração na cadeia global. Tá? O que a gente pode ver é que, tá, a cor azul, tá, que significa produtos mais sofisticados, tá, é bem maior se comparado com a economia brasileira. Tá? Vamos dar um salto, tá, de 2000 para 2018, tá? Para a economia brasileira. Deixa eu chamar aqui para a economia brasileira. Tá? O que a gente tem? A cor azul está diminuindo. O Brasil está se tornando um grande exportador de produtos primários. Né? Bom, ou seja, se a gente comparar o que aconteceu com as exportações nesses 18 anos, que cresceram em volume, sem dúvida nenhuma, de 58 para 242 bilhões, mas a composição das exportações mais complexas, que geram mais valor agregado, que seria aí na cor azul, tá? Que a gente vê no Brasil se reduziu. Enquanto no México, o que a gente tem no salto de 2000 para 2018, tá? Um aumento não só no volume de exportação, mas também na qualidade das exportações, aumentando aí a cor azul, como falei, de produtos mais complexos. Tá? Isso coloquei aí nos slides, e gostaria que quando vocês acessassem os slides, vocês acessassem, tá, o site da Organização da Complexidade, o Observatório da Complexidade Econômica, tá, que permite ver, tá, essas mudanças, tá, quantitativas e qualitativas nas exportações. Como que se pode explicar essas mudanças quantitativas e qualitativas? Tá? Com integração a cadeias globais de valor, com formação de áreas de livre comércio, integração regional. Tá? Bom, avançando, tá? O que a gente tem também são trabalhos, tá, que procuram analisar, quer dizer, qual é a qualidade do trabalho, tá, que estão inseridos dentro dessas cadeias globais de produção. Tá? Um grande autor, tá, é o Gary Gariff, tá, que tem vários trabalhos sobre cadeias globais de valor. Tá? Eu me baseei muito num livro que ele lançou em 2018, que é uma coletânea de vários análises empíricas que ele fez de cadeias globais de valor. E uma tipologia que ele fez, tá, do tipo de emprego, de condições de trabalho, de nível educacional, tá, é de que, tá, na produção de commodities primárias,
Tá? O que a gente tem é principalmente a integração de pequenas e médias empresas, tá? Que vão exigir um nível educacional, tá? Básico. Tá? Mais uma vez, eu peço para vocês assistirem, tá? Aquele documentário Quando o Carnaval Chegar, quer dizer, sobre a produção têxtil ali no interior de Pernambuco. Tá? O que a gente tem, quer dizer, são costureiras, tá? Principalmente o trabalho feminino em pequenas empresas, tá? Na facção. Tá? Quer dizer, está integrando a uma cadeia de produção, talvez aquele jeans, aquela calça jeans, esteja sendo exportada, tá? Ou é para o mercado interno. Tá? Mas o trabalho ali, a geração de valor é pequena, a exigência, tá? De nível educacional é pequeno. Tá? As condições de trabalho são precárias. Quando vai se evoluindo, tá? Na cadeia global de valor, tá? Produzindo commodities, mas aí commodities industriais, tá? Aí se tem um trabalho não especializado, aí também podemos colocar, quer dizer, o jeans pode ser um exemplo de uma commodity industrial. Tá? Mas a produção de cana-de-açúcar, produção de cacau, tá? É uma commodity primária. Tá? Então, ao longo da cadeia de produção, vai se exigindo também um nível educacional bem maior, tá? Ao que a gente coloca. Quer dizer, o estudante universitário está adquirindo um nível educacional aí, chamado superior, maior, ele tem que produzir, tá? Algo com alta competitividade, que seja um trabalho intensivo, tá? Não em conhecimento básico, mas seja intensivo em conhecimento, em aprendizado, em inovação. Ou seja, que gere um aumento de produtividade, um aumento de competitividade, um aumento de valor e um aumento de renda. Tá? Então, essa ascensão na cadeia global de valor também exige, tá? Uma mudança no emprego, e a mudança no emprego exige também um nível de educação maior e se espera um nível também de geração de renda, de apropriação de renda maior. Tá? Um outro trabalho também do Gary Gariff, tá? Que ele coloca, tá? Como é que é a distribuição do trabalho, tá? Em vários tipos de produtos. Então, a produção agrícola, tá? Ela gera um número de empregos muito maior de pequenas empresas domiciliares, em pequenas propriedades rurais. Tá? O vestuário está exigindo um trabalho que gera emprego, mas gera emprego, uma mão de obra, tá? Não especializada, um trabalho intensivo em mão de obra. A partir do momento que está se trabalhando produtos industriais mais sofisticados, como automóvel, computador, quer dizer, se aumenta, tá? O trabalho especializado que exige mais conhecimento, então gera, tá? Atividades produtivas, empregos, tá? Mais intensivos, tá? em conhecimento, tá? Exige um nível educacional maior. Tá? Então, a ascensão para esses elos também geram novos empregos e
espera-se empregos mais bem remunerados. Tá? Por fim, eu quero colocar o seguinte, qual é a conclusão que a gente pode ter sobre a integração, tá, em cadeias regionais e globais. Tá? Há ainda muita controvérsia. Tá? E aí eu preferi colocar uma visão otimista e uma visão não tão otimista, que eu chamei de pessimista. A versão otimista é principalmente das organizações multilaterais, tá? O relatório do Banco Mundial, que está na bibliografia de vocês, os relatórios da Organização Mundial do Comércio e também da UNCTAD. A UNCTAD tem um relatório de 2013 sobre cadeias globais de valor com muitos dados. Tá? E o que eles vão colocar aqui é integrar a cadeia global de valor, nessa visão otimista, é uma via rápida para uma industrialização, tá? Para ter setores industrializados, tá? E competitivos e com inserção no comércio internacional, podendo ter vantagens aí, tá? É uma industrialização super especializada, tá? Não uma industrialização totalmente integrada, mas especializada em alguns elos da cadeia de produção, mas que tomam tem vantagens comparativas na economia de escala, tá? Que podem produzir não apenas para o seu mercado interno, mas principalmente para o mercado mundial, tá? E vai tendo uma diferenciação naquilo que tem mais vantagens comparativas, tá? Dentro daquele escopo, daquela especialização. O grande otimismo, tá, para a participação é de que, tá, a integração na cadeia global pode levar a uma ascensão, tá, na geração de valor, porque vai ter um grande aprendizado com as importações, tá, de tecnologia, de design, de logística, de certificação, especificação, tá? E também um grande aprendizado com a exportação. Tá? Então, é uma forma de se tornar, tá? Poder fazer o upgrade, tá? Fazer o catching up, tá? Catching up, tá? Ou seja, aquele conhecimento também que está sendo adquirido também está sendo aumentado, tá? Por incrementos marginais, mas o que vai permitir, tá? Uma ascensão na cadeia de valor. Tá? É o que se coloca. Vai permitir um aumento de produtividade, gera um aumento de competitividade nas exportações, isso gera um aumento de emprego, renda e empregos melhores, tá? E uma renda maior, salário maior, e não ficar preso e ter a vantagem comparativa de mão de obra barata. Tá? Isso, no máximo, é uma qualidade para inserção, mas não se pode ficar preso. A única vantagem comparativa é ter a mão de obra barata e, com isso, exportar. Tá? Bom, é aprender essa mão de obra, tá? Aprender com essa tecnologia que está recebendo, tá? E poder produzir produtos mais sofisticados. E a grande crítica que se tem, tá? É que essa integração permite uma industrialização muito parcial. Isso tem mais sentido para países pequenos, mas não para países de dimensões continentais como o Brasil. Tá?
a grande referência aí, tá, é a China, que conseguiu fazer, tá, uma rápida ascensão, tá, na cadeia global de produção e valor. E aí vai expandindo as suas exportações. Tá? E outro ponto é que essas estratégias de integração a cadeias globais de valor deram resultado para aquelas regiões que fizeram uma boa integração regional, como o caso do leste europeu, no caso do México. Tá? Apesar do caso do México ter aí uma grande controvérsia que falam, tá, que às vezes as empresas que estão concentradas numa determinada economia nacional, às vezes elas ficam presas em determinado elo. Tá? É difícil o aprendizado, é difícil a transferência de tecnologia, é o que se fala, é o lock-in, tá? Na produção, tá? Que não gera muito valor e não consegue assimilar, tá, a tecnologia, não há grandes transferências de tecnologia, não há grande aprendizado para a ascensão. Tá? Então aí a gente tem um panorama, tá, das qualidades e também dos problemas de se integrar a uma cadeia global, regional, global de produção e de valor, dado que esse valor é distribuído assimetricamente entre economias nacionais. Então tem que ter muito cuidado, tem que fazer muita análise empírica. Incentivo vocês a fazer análise empírica, a terem como tema de monografia estudar, tá, uma dada cadeia global de produção. Há muitos dados, há muitos trabalhos sobre isso. A gente fica por aqui por hoje.